O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado uma figura maior da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias e as enormíssimas Rita Tavares e Marina Ferreira. É este trio que me vai ajudar a explicar uma semana marcada pela nova fase da longuíssima novela em torno da reforma laboral. O governo baralhou e deu de novo, esqueceu grande parte do que tinha negociado com a GT e atirou-se de cabeça para o Parlamento. O que está na proposta de lei é bastante diferente em termos da substância do anteprojeto inicial. O Primeiro-Ministro quer vitimizar-se de reformas que faz más. O Governo pôs uns cartazes no país a dizer que está a trabalhar pelo futuro. E eu não vou contribuir para essa vitimização. Mas verdadeiramente aquilo que temos assistido é a trabalhar para o passado. O Sr. Presidente António José Seguro quereria exatamente o contrário. O não é não devia ser sobre isto. O não é não devia ser assim. O país não quer reformas da treta. Não é não. Pelo meio, o Partido Socialista ainda conseguiu abrir mais uma crise interna. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Marina Ferreira, és nossa convidada especial nesta Vichy Soase. Acompanhaste e tens acompanhado, com muita pena minha, infelizmente, porque há seguramente coisas mais interessantes para fazer, mas tens acompanhado muito do que é esta novela em torno da reforma laboral. O Governo finalmente fechou a proposta em Conselho de Ministros, entregou-a ao Parlamento, sendo que está muito próxima, esta versão está muito próxima daquela que tanta polémica causou lá atrás, sobretudo num aspecto muito concreto que seguramente falarás. O que é que consegues antecipar da estratégia do Governo? O Governo está mesmo convencido que esta é a melhor estratégia para conseguir aprovar a reforma laboral? Sim, dá a ideia que sim, que a proposta que a tentativa que está a fazer é a mesma de recuar o máximo possível, voltando precisamente à proposta, praticamente à proposta inicial, pelo menos em todos os pontos mais polémicos. Sim, que a própria Ministra sempre publicamente defendeu com mais veemência e de facto aquilo que se percebe a analisar, e também foi isso que eu fiz esta semana, a analisar a proposta que foi entregue no Parlamento, é que de facto não houve muita coisa que tenha mudado e até em determinados pontos o Governo tornou mais rígidos alguns pontos de algumas propostas Portanto, na lei. No fundo, obviamente, entendendo o contexto desta reforma laboral, no fundo o Governo radicalizou a sua posição. Sim, pelo menos tendo em conta, e temos que ter em conta que passaram 9 meses e que foram 9 meses em que o Governo esteve aberto às negociações, não é? A Ministra reuniu-se dezenas de vezes com os patrões, com a UGT, até mesmo individualmente com a UGT e com a CGTP, e foi tentando recolher os contributos, lá está, e até fez questão de dizer à comunicação social e de fazer esse comunicado de quantos pontos da UGT tinha utilizado, quantos pontos das confederações patronais tinha utilizado, mas lá está,
parecem ser até agora pontos de menor relevância, tendo em conta depois as medidas que são o coração da reforma laboral e em que não mexeu ou em alguns casos até tornou mais rígido. Caso, por exemplo, do Banco de Horas, em que o período de referência para que se tenha que saldar a diferença entre as horas extra trabalhadas e depois o tempo de descanso, se ele não tiver existido, tenha passado, por exemplo, para 6 meses em relação aos 4 meses do ano de projeto inicial, por exemplo. E há ainda a questão da licença da amamentação, pois, sim, que sim. tanta polémica causou no início. Aliás, foi dessa forma que a ministra se estreou neste debate Exatamente. da Sim, reforma sim. laboral e agora decidiu, exatamente, com bastante delicadeza, e voltou a ser o tema da reforma laboral por iniciativa e por vontade do próprio governo. Como é que se explica isto? Pois eu não consigo encontrar uma explicação muito, muito viável para isto, para já, não é? Quer dizer, há uma explicação relativamente óbvia, não é? O tal recuo para depois haver alguma coisa para dar, na medida em que a amamentação já é uma coisa tão polémica, a alteração da licença, e portanto, se tem essa exposição toda... E se recuar aí parece estar a fazer uma grande Exatamente. Não é? Vai dar uma força muito grande se realmente isso for uma coisa que o Chega Mas isso é como fazer um truque de magia quando a gente já percebeu como é que o truque é feito. Exatamente, até porque é o próprio governo a dizer, lá está, publicamente, lançou um comunicado de imprensa em que diz precisamente que está aberto a negociar essa matéria, tal como as restantes, mas essa em concreto. Mas sim, neste ponto em concreto não... Eu penso que existia uma expectativa mesmo dos parceiros sociais de que não existiriam mexidas em relação à versão mais consensualizada, que era aquela versão de 17 de Abril que foi chumbada pela UGT. E nessa versão o governo continuava a insistir no limite dos 2 anos. Isso nunca deixou de estar em cima da mesa, o que por si só já mostra alguma inflexibilidade, mas nessa altura, pelo menos, a lei não estava tão rígida no sentido de ter que se apresentar um certificado, uma declaração médica desde o dia 1 em que se pede a licença de amamentação. Essa exigência tinha caído a certo ponto. E agora o governo regressa com a versão exatamente igual àquela que existia em julho do ano passado, que depois levou à conversa e às entrevistas que a ministra deu, em que ela de facto referiu que existiam trabalhadoras que abusavam desse direito, não tendo depois o governo números para sustentar isso. Pode ser que, se esperarmos e desejarmos com muita força, esses números algum dia sejam conhecidos, os números dos alegados abusos dessas mulheres que aproveitam a licença da amamentação para folgar e ir para o café. Miguel Viterbo Dias, esta reforma laboral chegará ao governo? Sim. Melhor, já chegou. Já chegou. Pergunta para Quijinho: o Chega vai aprovar esta reforma laboral? Pois não sei, Miguel, isso terá que perguntar ao Chega, não é? O que eu lhe posso dizer é que há aqui uma sensação... Nem uma bola de cristal. Se calhar nem o próprio Chega neste momento sabe dar essa resposta. Há aqui uma sensação de déjà vu com aqueles orçamentos de Estado que vão ser reprovados, mas temos que passar por 7 e 8 horas de discussão. Eu acho que pode acontecer o mesmo com este pacote laboral, que nós vamos ter que passar por várias horas de discussão até chegarmos à conclusão que vai ser reprovado. E por isso, se calhar, eu não sei se aí não adotaria uma estratégia mais a Passos Coelho e mais kamikaze, que é, já que não houve acordo, vamos com aquilo que queremos e depois logo vemos o que é que os partidos querem fazer na discussão parlamentar. Porque neste momento o PSD parece que não tem nenhuma escapatória nem à esquerda nem à direita para discutir esta reforma. Enfim, André Ventura vai tentando manter ali algum limbo negocial, mas o próprio grupo parlamentar ainda só tem o chip de vamos recusar tudo isto, embora depois o grupo parlamentar faça aquilo que o Presidente disser no fim de contas, mas, ou seja, a vantagem que André Ventura, ou o lastro que André Ventura quer tentar criar, não está ainda a resultar muito bem, e por isso, se o Governo não tem uma escapatória nem à esquerda nem à direita, mais valia tentar impor a proposta que teve inicialmente e depois ver se há ou não alguma hipótese de as coisas avançarem por algum tipo de caminho, porque assim vai parecer, fragilizou-se um bocadinho ao aceitar inúmeras propostas com as quais não concordava, e no fim de contas o resultado mais certo ao dia de hoje, com os dados que temos hoje, é de que a iniciativa vai ser chumbada. Rita Tavares, sobre esta atitude estratégica do governo, ou tática, se quisermos,
Tática e estratégia. Consegues perceber o racional? Ou seja, achas que o governo, que o PSD no caso, acredita convictamente que vai retirar qualquer vitória política daqui? E já agora, se o Partido Socialista, que tem sido o partido mais esclarecido neste debate, esclarecido no sentido de votamos contra tal como está e não há margem para grandes conversas sobre isso, pode ou não vir a beneficiar politicamente desta decisão do Luís Montenegro? Eu vou começar pela parte da suposta estratégia do governo, se existe uma estratégia e se nós quisermos ser benévolos e achar que é genial, a única saída que eu vejo aqui é estar a tentar fazer um acumulado de reformas que tenta fazer e que não consegue concretizar por causa do desenho político, da configuração parlamentar, e para um dia chegar a eleições e dizer... aliás, aquilo que não fez nestas últimas legislativas, tenho aqui uma reforma laboral que quero fazer com estas medidas muito concretas, vou levá-la a votos e não a consegui fazer porque não havia uma maioria estável na Assembleia da República para conseguir. Portanto, aquela velha estratégia que já resultou com outras figuras no passado de... tentar mostrar aos eleitores que até tinha aqui coisas muito boas para apresentar, mas que não consegue porque o desenho parlamentar não o possibilita. Era, no entanto, preciso que o governo tivesse alguma, delicadeza ou alguma arte para apresentar as reformas como, de facto, coisas boas para as pessoas e, até pela forma como entrou nesta discussão e reentrou, exatamente, e mantém a discussão nesses mesmos termos em cima da mesa, passado 9 meses, que já agora 9 meses tem graça, não é? Voltarmos à amamentação, que foi não um pontapé de saída, não é? Essa discussão da amamentação começar por aí, não, eu acho que nem foi um pontapé de saída, foi mesmo um pontapé em cheio na reforma, foi uma maneira de começar absolutamente atabalhoada. Portanto, era necessário que não tivesse gerido as coisas desta forma e que as pessoas tivessem a sensação de que estavam para vir medidas verdadeiramente benéficas para os trabalhadores e que por isso, e para os empregadores também, e que por isso valia a pena dar uma maioria reforçada ao PSD, coisa que me parece que não saia de conclusão deste processo, mas talvez isso possa estar na cabeça de Luís Montenegro, sei lá, que daqui a 2 anos as pessoas, por exemplo, já não se lembrem do processo negocial atabalhoado e que se lembrem apenas de que houve uma reforma. E elas são tão pedidas, nomeadamente por figuras que incomodam Luís Montenegro. Mas ainda está por provar que os eleitores portugueses gostem assim tanto de reformas. Pois, exato. E esta era uma sopa mal passada, a sopa que os acabei de servir. E agora, para uma sopa açoriana, para falar das lajes, Rita Tavares. Neste caso, o nosso foco de interesse é a confusão que gerou a posição do Partido Socialista em relação às declarações de Marco Rubio e da forma como Paulo Rangel tem gerido, na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem gerido esta ligação, esta relação com os Estados Unidos, com a administração Trump. Houve gente no Partido Socialista, nomeadamente Eurico Oriente Dias, com uma posição muito dura em relação à forma como o governo português tem conduzido todo este processo. Depois houve vozes no Partido Socialista a aconselharem alguma calma e alguma contenção, e depois já ouvimos também, já tivemos a oportunidade de ver, nomeadamente através de um texto que tu escreveste no Observador, uma contra-oposição, portanto, figuras como Eduardo Ferro Não há Rodrigues, nada como o Partido Socialista para animar os nossos filhos quando tudo parece calmo. Eduardo Ferro Rodrigues a lembrar que, a reagir aos críticos do Zé Luís Carneiro, no meio disto tudo, uma questão que seguramente será importante, não desconsidero isso, mas uma questão como a base das lajes ser mote para uma confusão interna no Partido Socialista é sinal de que o partido está vivo ou de que o partido está partido? O partido na oposição está sempre partido. Não há nenhum partido político que não seja assim. Vimos o PSD nos últimos anos a ter uma série de líderes na verdade, o Rui Rio até se aguentou bem. Sim, mas teve Luís Montenegro, aliás, foi à segunda, não é? Teve ali uma primeira investida pelo meio. Pedro Santana Lopes, Luís Montenegro, Paulo Rangel, todos eles caíram às mãos de Rui Rio. Por isso, essa parte do partido está partido, que parece-me mais ou menos natural num partido na oposição, é se calhar um bocadinho mais incompreensível que numa altura mais delicada para o governo
em que de facto aquilo que estivemos aqui a falar até agora é a reforma laboral, não está propriamente a dar os seus melhores dias a Luís Montenegro, o PS ou alguém do PS ponha esta questão em cima da mesa, seja pela forma como Eurico Brilhante Dias falou em termos que se calhar são um pouco habituais a ouvirmos no Partido Socialista sobre as questões de política dos mais externa. radicais do PS. Exato, Mariana Vieira da Silva, aliás, hoje tem graça a dizer, nem é sobre Eurico Brilhante Dias, mas sobre o José Luís Carneiro, a dizer, ninguém pode dizer que o José Luís Carneiro agora seja um radical. O que tem graça, porque no caso de Mariana Vieira da Silva não percebo inteiramente se é um elogio ou se é uma crítica a José Luís Carneiro, mas de facto é só um bocadinho estranho que o PS coloque uma questão delicada nos termos em que coloca, por parte de Eurico Brilhante Dias, por parte de Francisco Assis, também vir apontar o dedo de forma tão ostensiva, mas aqui também a tocar numa ferida do PS. É bom lembrarmos que Francisco Assis tem estado particularmente atento a estas questões e à forma como José Luís Carneiro está a gerir a posição do PS em matérias de política externa com muita atenção, tendo em conta que ainda no caso da Venezuela foi ele uma das vozes mais críticas sobre a visita que José Luís Carneiro fez a Caracas. E que depois disso saiu do Secretariado Nacional do Partido Socialista, embora não tenha usado isso como argumento para justificar. É evidente que Francisco Assis está aqui a querer também mostrar que tem uma oposição a José Luís Carneiro, até porque a área das relações internacionais é a sua área de atuação, era o pelouro que ele tinha dentro do Secretariado Nacional. Portanto, isto aqui mostra que José Luís Carneiro, aquilo que José Luís Carneiro já sabe é que isto não está nada tranquilo dentro do Partido Socialista, nem nunca estará enquanto o Partido Socialista não voltar ao poder. Miguel Viterbo Dias, muito rapidamente. Sim, nem te ia deixar fazer nenhuma pergunta. Exatamente. Dizer o que quisesse. Eu senti o teu bafo no meu pescoço. Não, ia só até para complementar o que a Rita disse, não deixa de ser um bocadinho distópico e sobretudo tendo em conta as sondagens atuais que até dão o PS numa boa posição, que José Luís Carneiro, o moderado, depois tenha pivôs que vão sendo radicais. Mariana Vieira da Silva na questão do Pacto para a Saúde, que à partida vai pôr mais dificuldades do que a moderação de José Luís Carneiro. Agora até Eurico Brilhante Dias põe mais dificuldades nas relações internacionais. Se calhar até por isso que ele aparece à frente como o preferido face a Luís Montenegro, e, portanto, porque as pessoas gostam de um bom moderado e ele nisso tudo acaba como moderadão. Mas Pedro Nuno Santos nesta hora estará a pensar, então é isto que é a moderação. Muito bem, a primeira parte da Vichy Soares fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Miguel Cabrito.